Olá, todos sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom dia a vocês. Eu espero que vocês encontrem-se bem, que vocês estejam se protegendo, que vocês estejam aí mantendo, né, todos os protocolos de segurança e que breve, né, poderemos levar uma vida aí mais tranquila, né, com mais segurança. Então, tenham todos um bom dia, tenham todos uma boa aula, né? E vamos dar início aqui a um conteúdo, né, sobre a Segunda Grande Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. É considerado aí como uma das maiores guerras, né, da era moderna. E nesta aula nós iremos aqui fazer, né, um caminho, né, os principais objetivos, né, que desencadeou aí a Segunda Guerra Mundial, né, o que levou aí à Segunda Guerra Mundial. Que na verdade, né, de um lado nós temos aí os Estados Unidos e de um lado nós vamos ter a, a, a Alemanha, né, aqui Roma e Tóquio, né, que vai formar-se aí o grupo, né, de aliados, né, no qual eles queriam mais terras e mais poder. Então, de um lado nós vamos ter o eixo, né, aqui que forma essa aliança, né, política, né, formando aí então formada por Berlim, né, Alemanha, Roma e Tóquio, né, formando aí o grupo, né, dos eixos, no qual eles queriam mais terra e mais poder. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. Então, após a Primeira Guerra Mundial, havia acontecido o Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes, gente, havia estabelecido a desmilitarização, ou seja, a abolição do serviço militar obrigatório e a proibição de possuir armamentos. Né? Tudo isso havia sido estabelecido, né, pelo Tratado de Versalhes como punição à Alemanha, né, de aqui estabelecer sanções, né, para aqueles países que haviam, né, perdido aí a Primeira Guerra Mundial. O pagamento, né, de pesadas indenizações aos países, né, que haviam ganhado a guerra e a perda de colônias. Né? Com isso, gente, toda essa situação fez ainda mais, né, fortalecer, né, um dos maiores ditadores, né, desse período, conhecido como Hitler, que foi o criador, inclusive, né, de um dos partidos políticos conhecido como nazista, né, que mais praticou uma violência aqui na história da humanidade. Com isso, então, formou-se o Partido Nazi, né, nazismo, que incentivou aí a prática do racismo, né, era um sistema, né, extremamente racista. Foi eleito, então, o Hitler como chanceler alemão. Ele vai utilizar-se, né, da polícia secreta e da propaganda para se crescer e estabelecer no poder. Vai usar-se de vários discursos, né, mobilizadores aqui para conseguir ainda mais pessoas para apoiar assim, né, as suas ideias e com isso o fortalecimento, né, militar. Enquanto isso, gente, na Itália, né, estava surgindo aí o fascismo liderado pelo Mussolini, que também preparou-se para a guerra. O Mussolini criou empregos, usou a polícia e a política, né, e também a propaganda para estabelecer o seu poder ditatorial, né, tornou-se um dos grandes ditadores da Itália e foi um dos fundadores, né, desse regime ditatorial conhecido como fascismo. E estabelecendo-se então na Europa um regime chamado nazifascismo, no qual esses partidos, né, políticos era de extrema direita. Né? Eles estabeleciam o poder total como ditador, né, para estabelecer aí o seu poder
para exercer a sua ditadura, né, ele cria um único partido. Eles vão censurar aqui livros, jornais e rádio. Eles irão utilizar-se da política, né, aqui da polícia política, que vai eliminar aqui os seus opositores, e além do controle aqui do que era ensinado, né, pelas escolas. Tudo isso foi uma forma encontrada para o estabelecimento aqui das ditaduras aqui na Europa. Modernização do Japão. Para ser rico e poderoso como o mundo ocidental, foi estabelecido então uma política nova, né, nova forma de governo, um governo socioeconômico, mudança na escola, na indústria e no comércio, a militarização, a modernização do exército e da marinha. Então, vocês estão percebendo que uma das formas, né, de estabelecer o poder mundial naquele momento era a criação, né, de regimes ditatoriais. As conquistas japonesas após a Primeira Guerra Mundial foi a Manchúria, né, aqui que era um lugar que fornecia matéria-prima, né, para os países, né, dominadores aqui. Tudo isso, gente, que eu estou citando aqui são causas que levaram à Segunda Guerra Mundial, né? Um dos outros fatores que estabeleceu aqui a Segunda Guerra Mundial foi a crise de 1930, né? Desencadeado pela crise, pela queda da Bolsa de Valores em 1929. O mundo se viu aqui, né, numa grande dívida, né, num grande problema financeiro, né, fazendo com que houvesse a ascensão de todos esses partidos ditatoriais. Falha na sociedade das nações, novas táticas militares testadas aqui na Guerra Civil, né, da Espanha. Tudo que é meu será teu. Vou ficar com os teus territórios e matérias-primas. Foi o que foi estabelecido aqui, né, pelo Hitler ao invadir a Áustria, união da Alemanha, né, com a Áustria, né, seria o momento aqui da expansão, né, do regime nazista, né, quando Hitler ele dominou, né, a Áustria, né, ele expandiu aí mais o seu poder, que vai expandir por outros territórios, como por exemplo, né, a Tchecoslováquia, né, aqui pelos Sudetos, né, então ele vai estabelecer a Tchecoslováquia. E aí, até 1939, nós vamos ter a expansão, né, do sistema nazista, né, para a Áustria, a Tchecoslováquia e a Polônia, né? Nós vamos ter uma política, né, de expansão aqui nazista, né, até 1939. 1939 a 1940. Japão devora o Sudeste Asiático, e aí nós vamos ter então com isso, gente, a mundialização do conflito, né, que vai de 1941 a 1944. A Alemanha ataca a União Soviética em 1941, e nós vamos ter os ataques japoneses aqui a Pearl Harbor, nos Estados Unidos, em 1941. Com isso, então, nós vamos ter as frentes da guerra. A Primeira Guerra Mundial na Europa Ocidental, né, a guerra na Europa Oriental e a guerra no Pacífico. Com isso, então, nós vamos ter, né, aqui, né, o estabelecimento, né, do trabalho aqui dos nazistas nos campos de concentração e os extermínios, né, de toda essa parcela que na concepção nazistas eram considerados aqui inimigos, né, do Estado. Então, os nazistas, nesses campos de concentração, eram obrigados aqui a fazer trabalhos pesados, poucas comidas e grande parte era encaminhado aqui aos comboios de mortes. A cerca, aliados cerca então a Alemanha, né? De um lado nós vamos ter os aliados a oeste e do outro lado soviético a leste aqui. Depois nós temos aqui que vocês podem ver o desembarque na Normandia em 6 de junho de 1944. A Alemanha capitula em 8 de maio em 1945. Né? E mais tarde, então, a caminho do Japão.
né, que houve então esse ataque aí a caminho do Japão, no qual, né, as cidades de Hiroshima e Nagasaki, né, vai ser aí bombardeada, né, aí durante a Segunda Guerra Mundial. De um lado nós vamos ter Nagasaki, e do outro lado nós vamos ter então aí Hiroshima. A guerra acabou, o Japão aceita as condições dos aliados e é estabelecido então na Europa um novo modelo, né, aqui de Estado. A Alemanha perdeu então seus territórios conquistados. A Alemanha foi dividida em 4 zonas aqui, sendo dividida então a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental aqui pelos capitalista e a Alemanha Oriental pelos socialistas. E em 1948 nós temos também a criação, né, do Estado de Israel. Pós Segunda Guerra Mundial também, gente, é criado a ONU, né, no qual ela vai ter como objetivo a fundação das Nações para a Infância, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a Organização Educativa, Científica e Cultural da ONU e a Organização Mundial da Saúde. Qual é o objetivo aqui das Nações Unidas, né, para o milênio? Os objetivos do milênio: acabar com a pobreza e a fome, a educação para todos, igualdade de gênero, saúde pediátrica, saúde maternal, combate à AIDS, sustentabilidade ambiental e colaboração global. Essa seria, então, um dos principais objetivos da ONU aqui para o milênio. As consequências, gente, da Segunda Guerra Mundial. Houve-se o recuo das ditaduras de extrema-direita. É surgido, então, um novo mapa político. É criado aqui a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e a emergência, aqui o surgimento de grandes duas superpotências mundial, né, de um lado os Estados Unidos, liderado pelo capitalismo, e do outro lado, liderado pela União Soviética, o socialismo. Então, isso aqui é um pouquinho um apanhado, né, aqui do que aconteceu, então, durante, né, aí, a Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre o que foi o nazifascismo, né? Qual era a ideologia aí desses dois sistemas políticos. Nazifascismo, definição de tipo de governo característico de alguns países no período entre guerras, né? Então, o nazismo e o fascismo, né, foram regimes políticos, né, um tipo de governo surgido aí entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Entre 1918 e 1939. Onde aconteceu esses regimes fascistas? Na Itália, na Alemanha, Portugal e Espanha. Né? Um dos principais regimes nazifascistas aqui, né, o nazismo, o fascismo, o salazarismo, né, aqui nesses países da Europa. As principais características, né, do regime nazifascista era o nacionalismo extremado, né, uma xenofobia, um preconceito com relação ao estrangeiro muito grande. Era um Estado totalitário, né, no qual o poder aqui, né, era o partido único e estava, né, acima de todos. Era um regime militarista, né, aqui vai utilizar-se o militarismo para exercer o poder. É um regime anticomunista, antiliberal, né? Não existia aqui a liberdade política, nem a liberdade de expressão. Né? É unipartidarismo, ou seja, a existência de um único partido político. E há um culto ao líder extremamente exagerado. E a defesa da doutrina, né? Na doutrina nazifascismo aqui, né, eles defendiam, então, o totalitarismo. Nada existe acima do Estado, fora do Estado ou contra o Estado. Então, esse regime totalitário aqui, né, dizia que o Estado era o órgão mais importante e que as pessoas, os indivíduos que viviam dentro do Estado não poderiam ir contra, né, o que era estabelecido pelo Estado.
Depois nós vamos ter, então, o nacionalismo. Tudo deveria ser feito para a nação. Né? Em momento algum, né, eles deveriam estar contra a nação. Idealistas acreditavam que bastava a fé para conseguir, né, o que eles almejavam. Isso tudo são as doutrinas, gente. A ideologia defendida aqui pelo nazismo e pelo fascismo. Era um regime extremamente autoritário. A liberdade é um cadáver em putrefação. Então ele vai dizer que o cidadão, o indivíduo que tem liberdade, né, ele pode ser corrompido, né, ele é considerado como um cadáver que está sendo, né, aqui entrando em putrefação, apodrecendo. Defende-se a ideia militarista, né, o sistema militar está acima de todos, a guerra é para o homem, o que a maternidade é para a mulher. É um regime antissemitismo, né? Aqui o nazismo vai perseguir aqui os judeus, né? Porque eles acreditavam que é os judeus que corrompiam a nação. É o sistema corporativista, né? Exercido na Itália, né? O fascismo. O Estado buscava a harmonização dos interesses, né? Aqui conflitantes entre trabalhadores. O nazifascismo, então, vai ser um sistema corporativista, né, estabelecido aqui na Itália, né, o fascismo. O Estado busca a harmonização dos interesses conflitantes entre trabalhadores e capitalistas. Os instrumentos usados foram as leis trabalhistas e o controle sindical, propagandas governamental, educação dirigida e expansionismo, né, territorial. Essas seriam as filosofias defendidas aqui pelo fascismo, né, na Itália. As principais causas gerais aqui que desencadeou o surgimento, né, desses regimes aqui na Europa. Primeiro foi a crise causada pela Segunda Guerra Mundial, que desencadeou aí essa série de conflitos. Depois foi, então, a crise de 1929, que foi a queda na Bolsa de Valores, né, aí nos Estados Unidos. E a política revanchista, né, essa ideia de revanche pós Primeira Guerra Mundial, fazendo com que, né, crescesse aí, né, o medo da burguesia, né, do surgimento desses partidos socialistas. E aí, gente, a ideia do nazismo era essa, né? Era obrigado por proteger-nos do comunismo, né? Então, o nazismo dizia que estava defendendo, né, os europeus dos comunistas. Por isso que os regimes nazistas e fascistas, né, eles vão se ascender rapidamente, né, no poder, utilizando-se do argumento de que estavam protegendo, né, a população mundial aqui de um possível crescimento, né, do sistema nazista aqui. O nazifascismo. Quem são os principais ditadores fascistas? Nós vamos ter então aqui o Mussolini na Itália, o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal e o Hitler na Alemanha. Esses são então os 4 principais ditadores aqui do regime fascista. As principais ideologias defendidas, né, por esses 2 regimes, nazista e fascista, né, então eles, como eu disse para vocês, eles vão utilizar muito da propaganda, né, aqui para a implementação dessas ideologias. O fascismo italiano. A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, estabeleceu então uma monarquia parlamentar com vários problemas. Entre eles, dívidas, desemprego e inflação. Houve, então, um crescimento dos grupos socialistas nas eleições, surgimento dos fácios de combate em 1919, grupo de combatentes liderados pelo Benito Mussolini, que afirmava defender aqui a ordem e a grandeza da Itália. Reprimia movimentos populares sociais com extrema violência, formavam tropas fardadas de preto, tendo apelidados de camisas negras. Eram apoiados e financiados por grupos burgueses,
transformando no início da década de 1920 no Partido Nacional Fascista, que foi derrotado nas eleições parlamentares em 1921. Em 1922, há então a Marcha sobre Roma. 50 mil camisas negras marcham exigindo a colocação de Mussolini no poder. Mussolini então assume o poder e implementa aqui a ditadura. É chamado então de Dulce, né? Passa a ser chamado então de Dulce. Em 1929 existe então o Tratado de Latrão, no qual acontece então a criação do Estado do Vaticano, que dá ao governo de Mussolini o reconhecimento e o apoio da Igreja Católica. A perseguição de opositores, especialmente os comunistas, o fechamento de partidos, controles do ensino e comunicações, a ênfase no patriotismo e treinamento físico, criação de obras públicas e o incentivo à agricultura. Em 1936, há o reforço aqui do neocolonialismo e a invasão da Etiópia. Já o nazismo na Alemanha, como se deu aqui a ascensão do nazismo na Alemanha. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, acontece então a República de Weimar, parlamentar, o Tratado de Versalhes, dívidas de guerra, necessidade de reconstrução, crise econômica, fome, miséria, desemprego, hiperinflação, chegando a 32.400% ao mês. Há um crescimento dos grupos socialistas nas eleições. Em 1919, o surgimento do nazi. Grupos semelhantes ao fascismo na Itália, liderado então pelo Adolf Hitler. O combate às manifestações esquerdistas na Alemanha, as sessões de assalto, perseguições a opositores conhecidas como os camisas pardas, apoiados por setores da burguesia, derrotado nas eleições parlamentares. Em 1923, Putsch de Munique, né, o golpe fracassado dos nazistas. Hitler é preso. Lá na prisão ele escreve o livro chamado de Mein Kampf, Minha Luta, que seriam os princípios básicos, né, do regime nazista. E nesse Mein Kampf também, gente, há aqui, né, os princípios de perseguição aos judeus, porque eles acreditavam que eram os judeus que corrompiam a nação alemã. Há então a busca por conquistas territoriais, né, esse espaço vital, não cumprimento do Tratado de Versalhes. Em 1932, com a crise de 29, os nazistas se fortalecem e conquistam um terço do parlamento alemão, o Reichstag. 1933, Hitler é nomeado primeiro-ministro. 1934, Hitler é nomeado Führer, que era o guia do povo, e proclama-se então o Terceiro Reich, né, o Terceiro Império aqui. O Reichstag é iniciado pelos nazistas, que tinha como pretexto para seu fechamento, bem como o cancelamento de eleições de todos os partidos políticos. Culpa é atribuída aos comunistas, que são severamente perseguidos, presos e mortos. Há então a criação das seções de segurança, uma polícia política, e do Gestapo, né, que era então a polícia secreta, né, que existia para perseguir os opositores ou a ameaça ao regime nazista. Em 1935 acontecem as leis de Nuremberg, no qual há restrição da cidadania e os direitos aos cidadãos, aos direitos aos judeus, a proibição de casamentos entre judeus e não judeus. Em 1938 acontece a Noite dos Cristais, 5.700 estabelecimentos judaicos, entre eles 267 sinagogas, são depredados como num prenúncio, ou seja, num anúncio ao possível holocausto. Aqui, gente, há algumas imagens, né, dessa prática, né, antissemita aqui praticada pelos alemães. Essa perseguição aqui dos alemães aos judeus, né, que era, na concepção alemã, considerado como inimigo da nação. Aqui vocês veem, então, algumas imagens da Olimpíada de 1939. O mítero da superioridade cai aos pés de Jesse Owens. Há, então, com isso, a doutrinação, né, através da educação e da propaganda.
A criação de obras públicas, investimentos na indústria bélica, criação de leis trabalhistas e limitação dos salários, o expansionismo militar, em 1938, a anexação da Áustria, em 1939, a anexação de Tchecoslováquia, a anexação da Polônia, dando origem à Segunda Guerra Mundial. O expansionismo de Hitler, a anexação da Tchecoslováquia aqui, né, a Guerra Civil Espanhola, 1936-1940, a implantação do fascismo na Espanha. A Espanha passa por um processo de industrialização tardia, somente no início do século XX. É um país atrasado em relação ao resto da Europa Ocidental. Em 1931, a Espanha vira, então, uma república parlamentarista. Surge, então, a Falange, que seria o partido fascista da Espanha, que era liderado, então, pelo Francisco Franco. Em 1936, a Frente Popular, coligação de esquerda, reunindo socialistas, comunistas sociais, democratas e simpatizantes em geral. Vence as eleições para o parlamento espanhol. Franco dá um golpe de Estado, iniciando sangrenta guerra civil. De um lado, nós temos os republicanos, Frente Popular, Brigadas Internacionais de Simpatizantes. Do outro lado, nós temos os fascistas, Falange liderados por francos, latifundiários, igrejas e a classe média. As forças oponentes da Guerra Civil Espanhola. Brigadas internacionais, existência republicana e a satirizando então o Franco. O fascismo espanhol varrendo então o lixo comunista, auxiliado por outras potências europeias, como a Itália, a Alemanha e Portugal. Franco recebe o apoio de Hitler e de Mussolini, que seriam aí um laboratório da Segunda Guerra Mundial. Vitorioso, Franco implanta violenta ditadura e fica no poder até sua morte em 1975. Aqui, gente, nós temos um dos quadros mais famosos, né? Aqui, que retrata aí esse período, né, de massacre, que é o Guernica, né, pintado pelo Pablo Picasso, né, que mostra esse período das atrocidades cometidas tanto pelo nazismo quanto o fascismo. E eu termino, então, né, essa aula, né, trazendo aí a presença desse quadro. Né? E vou deixar para vocês aqui como tarefa, para vocês pesquisarem na internet sobre o quadro Guernica de Pablo Picasso, e vocês irão escrever a pesquisa sobre esse quadro no caderno de vocês, e vocês enviarão para mim depois. Vai pesquisar aí sobre as curiosidades desse quadro, né? E vai enviar para mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem. Das 7 às 11 eu responderei vocês aqui, né? Na medida do possível que eu for conseguindo sanar as dúvidas de vocês. Até mais, fique com Deus, um grande abraço.